Olha a seriedade. Quem estudou o básico de qualquer coisa sabe que qualquer sistema é fraudável. Qualquer sistema, lógica de sistema, elas são fraudáveis por natureza. Não é um negócio estranho, não. E você acha que é um negócio que o Brasil tem um negócio esquisito, né? Nós temos uma justiça que organiza a eleição e a mesma que julga a eleição. É como se eu fosse o Fortaleza e o juiz fosse o do meu time. É mais ou menos isso o processo eleitoral. Mas de uma capa para outra aqui, você não acha que é um pouco inevitável a partir do momento em que a lisura das eleições é um acessório? O sistema político não depende da lisura das eleições. Tem outras coisas que são, na estrutura causal da política, o que define se determinada instituição, se o Brasil vai continuar funcionando. Se a eleição é ou não é honesta, é um dado secundário para o sistema e para a forma como se organiza a política. Miorim, como era a outra forma que eu tomava o poder de alguém, velho? Como é que é a outra forma de transição de poder? Antes da eleição. É bom parar para pensar nisso. Não, só tinha outra forma. Depende. Em termos... Tomar transição de poder. Um grupo político, opositor, assume o poder de outro grupo político. Qual era a forma de acontecer isso? Porra! Então, não. Sucessão do rei, não. Estou falando do grupo político A, uma dinastia A. Passar para B, né? A dinastia B. Como é que eu tomava esse poder? Então, casamento. Eu entenderia concordar. Então, é isso que casamento. Eu ia falar. Eu não ia falar só do casamento. Eu ia dizer, por exemplo. Guerra, Não necessariamente. Rapaz, tem um exemplo claro. Mais inteligente que eu, chamado Alex Tocqueville, certo? É um carinha um pouquinho mais inteligente que eu. Ele fala que a coisa mais importante da eleição é a eleição. O mais importante do processo é a eleição. Porque transição de poder sempre tinha sido feito até então, transição de poder de grupos políticos rivais, tá? Só para deixar claro. Não, eu não estou falando de casamento, não, que é um acordo, que está dentro da visão. Eu estou falando de grupos políticos que não conseguem entrar em acordo, certo? Existem... Aí outro cara mais inteligente do que o Alex Tocqueville, do que eu, que é Aristóteles, vai falar lá, formas de organização do Estado, aristocracia, democracia, essa oligarquia, para isso. Estou falando grupos que não conseguem fazer casamento, acordo, coalizão. Estou falando disso, estou falando de grupos antagônicos. Né? É o cara que odeia o outro que não consegue. A forma disso sempre foi guerra, certo? A eleição é um momento que parece uma guerra, certo? Ela parece uma guerra. E quanto mais se acredita no processo eleitoral, menos questionamento você tem por isso, porque você vai acreditar que esse processo é íntegro. Tanto é que a censura feita é exatamente para evitar que haja questionamento do processo, para não quebrar a integridade dele. Exatamente para as pessoas não questionarem o rito, certo? Esse rito de transição. Mas veja, eu falei isso porque eu consigo ver grupos transicionando de outras formas. Um exemplo, claro aí, poderia ser o golpe. Um outro exemplo, claro, que foi assim... usado durante muitos anos, foi o árbitro. Então, por exemplo, a igreja serviu mais de uma vez como grupo de árbitro entre duas nações, decidindo quem tinha a razão mesmo, inclusive decidindo quem seguiria a partir dali naquele determinado território. Então, assim, concordo que o Estado moderno, ele realmente se pauta nesse princípio da guerra. Depois que a gente passa a ter os chamados exércitos permanentes, eu concordo contigo que passa a ser assim. O exército permanente, inclusive quem fala muito bem é o Bertrand Juvenel, o exército permanente, ele cria esse estado permanente de guerra. E aí eu concordo contigo que é necessário um meio pacífico de transição e que a democracia, ela serve como? Não, se todo mundo tem habilidade média no manejo das armas, se nós somarmos os lados mais um, sabemos o lado que vai vencer. Essa é a pressuposição por trás da democracia. Conta-se os lados do apoio militar de cada um dos representantes. Beleza. Mas eu acredito
que em termos sociais, a humanidade já encontrou uma série de outros meios de transição, inclusive usou alguns meios de transição. Então, por exemplo, caso da Islândia medieval, entre cada um dos territórios, tinha-se uma grande festa que determinava qual era a colheita daquela região. O grupo que tinha o poder era o grupo que, durante 3 anos, tinha a melhor colheita naquela região. Tinha a melhor administração, considerava-se que eles eram os melhores para guiarem ali. Quando eu pergunto... Mas veja, isso tudo à parte, quando eu pergunto sobre a democracia, não é nem para atacá-la diretamente, no sentido de que... e até poderia fazer essa conversa, de quais são os problemas do meio democrático para a mudança social. É mais no sentido de que não é necessário para a democracia, para o sistema político, que as eleições... Veja, você pode pensar 2 sistemas iguais. Um é o sistema A, chamado Brasil, que a gente vive, em que tem lisura nas eleições, todo mundo sempre é eleito honestamente nesse país. E um outro país completamente hipotético, chamado País B, em que ninguém nunca é eleito, ou muitas pessoas não são eleitas, com lisura nas eleições. Nós poderíamos ter, do ponto de vista do que faz cada um dos sistemas existir, o mesmo país, praticamente, mudando só esse detalhe. Esse detalhe não é a base da mudança desses países. E é por isso que, para mim, é tão difícil falar em lisura das eleições. Porque, para mim, não é um erro de percurso. É uma feature da democracia. Não precisa acontecer, não. As pessoas têm que perceber ela, tá? É avaliação de percepção, só para deixar claro isso. Tá? Só para ficar claro, a percepção disso. Quando você citou a Islândia, você descreveu um sistema aristocrático, tá? Só para deixar claro. Você descreveu um sistema aristocrático. Você não descreveu um sistema democrático. Você descreveu um sistema dos melhores, que fizeram a colheita melhor e, com isso, conseguiram ter o poder a partir disso. Isso é a definição de aristocracia, tá? Definição. Você deu ela. Você disse. Se você pensar... Mas o critério variava de acordo com eles. Mas poderiam definir que outro era o critério. Eu tinha certeza que iria sempre relacionada aos melhores, aqueles que conseguiram fazer algo melhor, que conseguiram atingir algo melhor, que é a própria da aristocracia. Mas, ô Miori, deixa eu ver se eu entendi, se eu consigo fazer uma ponte aqui com o que você falou, certo? Por exemplo, você não precisaria, a gente não precisaria ter uma fraude na urna, certo? Necessariamente, com o sistema inteiro que a gente tem montado agora, né? Da mídia agindo do jeito que age, de você ter o próprio TSE agindo, né, de maneira a censurar. Por exemplo, o documentário Quem Deu a Facada em Jair Bolsonaro foi considerado pelo TSE como uma peça de propaganda política, que não era, né? E foi... Sim, ou seja, eles nem assistiram. Inclusive a Carmen Lúcia, ela fala, eu não assisti, né? E já rolou essa censura. Então, independentemente de manipularem as máquinas, aí eu estenderia, na verdade, o conceito de fraude, entendeu? Para em vez de precisar de uma falha no sistema, nas máquinas ou alguma coisa assim, para mostrar já as próprias articulações dentro do deep state brasileiro, né? Que não precisaria manipular uma urna para ter alterado o resultado da eleição. Eu não confio na urna igual, né? Porque tipo, eu não vejo nesse país uma calçada ser feita sem corrupção. Aí eu vou ter que acreditar que a urna foi feita sem corrupção, tá, né? E também qualquer tentativa de auditá-la é rechaçada como desnecessária. Eu digo, mas peraí, né? Mas foi daí que a galera começou a ficar bolada, né? Porque até um certo ponto era tipo um nicho, né? Falar das urnas no Brasil. Era um nicho. Aí, conforme foi ficando uma situação que parecia que estava errado falar sobre o assunto, aí você fica mais, né? Cabreiro, eu acho que a eleição venezuelana, tipo, bateu o martelo nisso aí, né? Não, bicho, só para deixar claro, eu acho que a discussão do mérito do Miorim não é necessário uma lisura de eleições para o sistema democrático funcionar. É isso que ele está dizendo. Sim. Assim, funcionar ou degenerar, né? Só para deixar claro. Funcionar para os interessados, né? Só dá certo se o exército estiver por trás de quem vai estar dizendo isso, tá?
Então, assim, eu preciso ter a força militar para dizer essa brincadeira dar certo. Porque se a força militar achar que não, fudeu. Só para deixar claro. A ideia de você ter uma lisura na eleição é evitar a necessidade de eu ter o exército dizendo assim, ó, se tu brincar, a gente entra nessa porrada. É evitar isso acontecer. O Brasil República nunca conseguiu, né? Nunca conseguiu, tipo, manter nenhuma unidade sem precisar do exército ali atrás, não é isso? Nós somos um povo, nós tivemos... Só para dar uma história nossa, que a gente é perto, que a gente teve golpe pra cacete, velho. A nossa república é uma república golpista, a começar pelo seu início. Nós tivemos golpe em 1889, tivemos golpe em 30, tivemos golpe em 37, tivemos golpe... Porque a gente tem golpe dentro do golpe, né? Porque eu esqueci de falar o de 91, né? Porque em 1891, o Floriano não era visto do Deodoro, não. Sim, tá? sim, ele já assumiu na base do golpe também, né? É o golpe do golpe do golpe do golpe, né? Cara, Baixão? Porra, 30 foi golpe, 37, 34 é um meio golpe, que foi a Constituição, aquela porcaria. 37 é um golpe dentro do golpe. A ideia de dizer da ameaça comunista, plano Cohen, foi um golpe fudido, certo? Aqui eu tô falando, 91, 30, 34, 37. Tô falando de 4 golpes, ó. 40 anos, certo? 40 anos. Mas tem mais, certo? Getúlio é afastado em 45, era para ter sido preso, mas foi afastado. Assim, quebrou a ordem institucional, pode também admitir que é outro golpe, né? Em 46, 45. Aí você vai ter 64 golpes, 69, 67 era para ter acabado quando o Castelo Branco é morto de morte matada, não de morte morrida, certo? Que todo mundo sabe disso, mas ninguém fala, tá? Outro golpe. Em 69, outro golpe. Em 85, o Sarney é eleito em outro golpe, porque não era para ter assumido como vice, porque não tinha tomado posse. Cara, é um país golpista, certo? Golpista por excelência. Nós somos uma república de golpes atrás de golpes, que destruiu um lugar de absoluta estabilidade, porque Rasta tinha o símbolo que eu e você conhecemos tão bem, que o Senhor dos Anéis nos dá essa referência, que é o símbolo do rei, entendeu? Isso é uma coisa absolutamente genial, que era o que você tinha com Pedro I e Pedro II, principalmente com Pedro II, que era um brasileiro, nascido no Brasil. O símbolo ele era mais forte, não que o Pedro I seja ruim, mas era mais forte para isso. E isso se perdeu, velho, porque os americanos têm um símbolo que é os pais fundadores, que é a Constituição Americana, e eles conseguiram construir esse simbolismo dentro da lógica constitucional deles. Nós não conseguimos, nós somos uma república em que as primeiras atitudes do golpista foi tentar colocar um parente dele no governo, que era você não vai ver ninguém citando, sei lá, no debate eleitoral, tipo, eu acredito naquilo que Deodoro da Fonseca acreditava, tá ligado? Tipo, eu acredito naquilo que Floriano acreditava. Da mesma forma que alguém, tipo, algum conservador aqui nos Estados Unidos vai pegar e vai mencionar, tipo, George Washington, ou vai mencionar Thomas Jefferson, ou algo do tipo, né? Agora, sim, Instituto Marlboro. Mas diria, eu acredito no que foi pensado no país de Joaquim Nabuco, eu acredito no país de Dom Pedro I e Dom Pedro II, eu acredito no país de José Bonifácio, da Leopoldina, da Amélia, se diria isso. Tá? Agora eu lembrei de um negócio engraçado, teve uma campanha do Garotinho, tá ligado? Quando ele foi candidato à presidência, que ele prometia o Brasil de Vargas e Kubitschek. Eu disse, caralho, meu irmão. Ele prometeu o Brasil de Vargas e Kubitschek. Assim, esse é o Brasil que eu quero.